Então, eu vou fazer aqui um resumo rápido sobre o trabalho, né? Tech Challenge da pós-graduação de Tech Management, né? FIAP. Nessa fase foi pedido que a gente fizesse uma série de planejamentos, né? Financeiro, de pessoas, formação de equipes, né? E aqui a gente chegou, né? A minha equipe chegou nessa conclusão, otimizada. A gente acredita ser o suficiente para atender, né? Puxar, atender e entregar um bom resultado no final de todo o processo, né? De todo o projeto. Então, sobre o planejamento financeiro, a gente resolveu fazer uma equipe híbrida, né? Com analistas de negócios, com master e product owner e desenvolvedores, né? E aqui tem o orçamento detalhado, né? O custo mensal de cada PO, de cada Scrum Master, dos analistas de negócio, que são os que entendem realmente da coisa, né? Entendem do negócio, entendem de como é que tem que ser feito, e dos desenvolvedores terceirizados. Somando tudo, a gente chegou nesse valor de 232 mil, né? Que é um valor até enxuto, considerando que vai ser um API, né? E ainda vai ter a criação de um dashboard e tudo mais. Então a gente optou, né, pela redução de custos e trabalhar com empresa híbrida, né? A gente ainda colocou também uma análise de risco financeiro, de viabilidade de projeto, né, que é muito bom ter, né? Que são os atrasos, né, das entregas já terceirizadas, escalada de custos e a mudança de escopo, né? Na divisão de responsabilidades, a gente colocou para os internos 40%, terceirizados 60%, né? E basicamente a equipe terceirizada é quem vai fazer o que a gente chama hoje em dia de fábricas, né? Eles vão fazer toda a parte de desenvolvimento, né, e atendendo às demandas dos analistas de negócio e do PO, né, principalmente. E aí aqui tem a questão de integração em prazo, sustentabilidade financeira, né? É, a integração entre equipes será feita com ferramentas como Slack e GitHub, KPIs com cobertura de teste acima de 80%, taxa de defeitos abaixo de 5% para garantir qualidade, né? 4 sprints de 2 semanas a gente achou que foi o suficiente para entregar o que precisa ser entregue, né? E para garantir a sustentabilidade financeira do MVP, ele vai ser projetado para gerar valor rápido, que é o que a gente já tinha conversado na primeira apresentação, né? Que é a questão do MVP pegar um processo que dura dias e transformar ele num processo que dura horas, né? Com a API que vai fazer a integração dos sistemas de consulta do Serasa e os sistemas internos do banco e fazer esse levantamento diretamente do CPF de cada proponente, né? A gente fez aqui um diagramazinho de trabalho, né? Também muito o clássico, né? Que a gente vê hoje nos modelos de gestão ágil. É, O modelo de gestão, a gente vai utilizar o framework Scrum, né? Como se utiliza hoje 90%, 99% das empresas que trabalham com gestão de tecnologia da informação, né? Então, nós vamos usar também o método Kanban, né, para gerar as tarefas de manutenção, gerenciar as tarefas de manutenção, usando Test Driven Development e o CICD, né, para a gente poder agilizar o processo de entrega e minimizar os erros. Aqui a gente vai falar um pouco do backlog, né, e aqui tem uma tabela sobre autenticação, dashboard de relatórios, né, as questões de história do usuário, as tarefas, os critérios de aceitação e a pontuação de cada coisa, né? Aqui tem a divisão dos sprints, as KPIs e o gráfico de Gantt que a gente mostra aqui mais ou menos o que é que vai ser feito em cada sprint, né? E o tempo que vai levar cada coisa para ser feito. Plano de comunicação, o canal, comunicação diária, gestão de tarefas, reuniões síncronas e relatórios. Ritual padrão, daily, sprint planning, sprint review, sprint retrospectivo do sprint e a reunião com os stakeholders, né, que são todas as partes interessadas no processo, né? Não, sejam os clientes internos e externos das instituições financeiras que a gente pretende lançar esse projeto.
Aqui a gente fala sobre gestão de conflitos, né? Mediação, workshop, feedback, negociação. Exemplo de conflito, né? A gente demonstrou aqui fez uma demonstraçãozinha, né? De como é que a gente resolveria um conflito dentro dessa metodologia de formação de equipes, né? E aí tem as coisas mais técnicas, né? Como o plano de escalação, as métricas de comunicação, né? E a questão da construção do time de alto desempenho, gestão 4.0, que fala sobre autonomia, colaboração, inovação e feedback, né? Que são assim conceitos que estão em alta hoje em dia, né? E, e as squads vão se ajustar a esse tipo de gestão, né? Porque por mais que a equipe não seja uma equipe autônoma, né? Você não tem de fato um gestor superior a outro, né? Não é uma equipe hierárquica, como se via anteriormente. É importante que essas normas elas sejam muito bem, esses princípios, na verdade, né? Eles sejam muito bem fixados na mente da equipe, né? Até porque vai ser uma equipe híbrida. Então, é, é, esses princípios têm que estar muito bem fixados para que não ocorram problemas, seja de comunicação, seja de colaboração, seja de trato pessoal, trato profissional, né? Então, assim, por mais que as equipes híbridas elas gerem uma redução de custo, também é um desafio grande você aplicar todos esses princípios de maneira que as duas empresas conversem bem 100% do tempo, né? Mas esse é um desafio que a gente tem que seguir, tem que fazer e vai ser benéfico para todo mundo. Aí a questão das equipes, né, que a gente acabou de falar sobre a questão de auto-organização, equipes autônomas, né? Os planos de desenvolvimento individual, a questão de monitoramento de metas, né? Um organogramazinho sobre, né, que por mais que seja equipe autogerenciável, a gente ainda trabalha com organograma, né? Assim, isso é padrão, apesar de que por mais que as setas estejam para baixo, né? Você sabe que a comunicação aqui ela é totalmente, ela não tem ela não é só de cima para baixo, né? A gente chama isso na administração de visão holística, né? De você ver o todo, uma comunicação integrativa, né? Em que todos as pessoas envolvidas têm voz para opinar, para gerenciar, para agir, para controlar, né? Para fazer, inclusive, o próprio PLDC, né? É, E a gente chega na conclusão, né, eu acho que vai passar um pouquinho dos 4 minutos, porque, enfim, é muita coisa, né? Em 4 minutos não dá para falar muito sobre tudo que a gente pensou, mas a gente acredita que tudo está aí, né? Que os planejamentos estão aí, está tudo muito bem desenhado, né? E que isso é mais do que o suficiente para que a gente consiga passar para o próximo passo e desenvolver um excelente trabalho até o final do curso. Fiquei, muito obrigado e uma ótima semana para todos. Até mais.